começa mais uma edição do Pele Afins com o Dr. Ricardo Souza, dermatologista. Hoje vamos tratar sobre celulite, que inclusive foi o tema escolhido através dos internautas do Facebook do Clique Note. Dr. Ricardo, obrigado pelo carinho. Aqui ao fundo nós temos a Andréia, esteticista corporal, e a Andréia, modelo, que estão hoje contribuindo com o celulite no Pele Afins. Meu querido Dr. Ricardo, obrigado pelo carinho. Vamos falar sobre o tema celulite. O que é, quais as causas? Falta de exercício, excesso de alimentação, é por aí? Então, vamos primeiro definir então o que seria celulite. Celulite é um termo que é usado erroneamente por esses casos, porque celulite é uma infecção do tecido celular subcutâneo, mas ficou consagrado pelo uso. Celulite, o nome correto seria lipodistrofia ginoide, ou seja, uma alteração da gordura. Só que ninguém... Celulite é mais bonito de falar. E mais fácil, né? Ninguém fica falando lipodistrofia ginoide por aí. Então, o que seria lipodistrofia ginoide ou celulite, né? É um mal, assim, que a gente considera um mal, que na verdade não é um mal, mas é uma condição que aflige as mulheres, quase que 100% das mulheres. Quase 100%? Magrinhas, mais gordinhas, novinhas, na melhor idade, adultas? Se você for um dia na praia, assim, para prestar atenção, você vê crianças bem novinhas já com celulite. Então, daí dizer que a celulite, ela tem uma formação anatômica, tá? Por que as mulheres têm e os homens tendem a não ter? Pela distribuição das fibras que sustenta a gordura, principalmente nas áreas de maior concentração feminina, que seria culote, né, as nádegas, o abdômen, pernas. Essas fibras, elas tendem a ser perpendiculares, enquanto que nos homens elas são mais oblíquas. O que acontece? Com a alteração hormonal, com a retenção de líquido, isso tende a formar um colchão. Daí esse aspecto casca de laranja da celulite. Por isso que as mulheres tendem a ter, ou seja, as mulheres têm e os homens tendem a não ter. Por uma distribuição anatômica, lógico que aí associado a todos os hormônios femininos, principalmente o estrógeno, a progesterona, ocorre um déficit aí da circulação. E aí começa a ter essa retenção de líquido, essa retenção aí linfática, essa inflamação que pode culminar até com os furos, né? E aquela parte mais edematosa, inchada, que é o aspecto de casca de laranja. Quais são os tipos de celulite? Então, a celulite a gente classifica em graus. Graus? Em graus, até para a gente propor um tratamento. Celulite grau 1 é aquela que não é visível a olho nu, só quando você aperta a perna ou a área para examinada. Então, esse seria o grau 1. O grau 2 você já nota algum relevo, só que ao tato. O grau 3 já é quando já é instalado mesmo, que já tem os furos sem fazer compressão. E o grau 4 quando já tem aquela retração mesmo. Então, baseado nessa classificação, aí a gente tem as propostas de tratamento. Tá? Propostas de tratamento. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Aqui nós temos as imagens da Andréia, a esteticista corporal, a Andréia modelo, fazendo uma aplicação. Fala um pouquinho sobre isso pra gente, doutor Ricardo. Então, as propostas de tratamento. Primeiro a gente tem que conscientizar que celulite é um processo que vai acompanhar a vida toda da mulher. Mas tem cura? Não tem cura. Tem como melhorar. Tem como melhorar e também tem que ter toda uma disciplina para você manter assim. Então, por exemplo, se for uma celulite grau 1, uma coisa mais leve, a gente orienta drenagens, linfáticas, massagens, assim isso tende a resolver. E algum produto tópico para usar em casa, algum creme com alguns ativos que usa para celulite. A partir do grau 2 em diante, a gente já indica... complementa o outro, certo? Um complementa o outro. A partir do grau 2 em diante, já é necessário, além das drenagens, a gente associar algum tipo de aparelho. Tá? Aparelhos com radiofrequência, aparelho que tem uma sucção, né? Aparelho que esquenta a pele, infravermelho, tentando melhorar aí essa parte da circulação, da flacidez, do contorno corporal. Nada invasivo. Nada invasivo, tá? E também é muito importante orientar o hábito de vida, né? Não adianta fazer nada disso se você, aliás, fazer tudo isso e você tá fumando, ser sedentário, ter uma dieta gordurosa, ou seja, você vai aumentar seu peso, você não vai contribuir para essa circulação. Então, esses tratamentos, não adianta você ficar lá fazendo tratamento, se não vai não partir também de uma coisa sua, de querer... do caso do grau, o hábito ele é fundamental. Fundamental, a alimentação, como tudo, né? Principalmente na celulite. Então, não existe milagres. A celulite depende
às vezes, muito mais do paciente do que do próprio médico, tratamentos, aparelhos. Os tratamentos estão aí para ajudar, para auxiliar, mas é toda uma postura, né? Ricardo, obrigado pelo carinho. Próximo programa, próximo quadro do Pele Afins, vamos falar sobre hiperidrose ou aquele suor excessivo, aquelas pessoas que têm aquela, né, suor embaixo dos braços ou algumas outras áreas. O Dr. Ricardo vai dizer o que fazer e por que tem esse problema. Dr. Ricardo, obrigado. Obrigado pelo carinho. Pele Afins volta no próximo programa. Até lá.